Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Hoje é dia de celebrarmos o Senhor Jesus, celebrarmos a bondade dele, as vitórias, celebrarmos também o cuidado dele em meio às lutas, celebrar 11 anos de missão da Igreja Metodista em Ubás. E eu quero começar esse tempo aqui de culto te convidando a se reunir, a convidar a sua família, a compartilhar esse link para outras pessoas também poderem celebrar conosco, porque hoje é um dia realmente assim muito especial. Para começar esse culto, eu quero ler apenas um versículo e eu quero dizer que é o versículo dessa semana. Essa semana, esse versículo falou muito ao meu coração, martelou aqui na minha cabeça, pulsou no meu coração a semana inteira, que é Filipenses 4, versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essa é a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Ainda que ele estivesse preso, ele estava dando ânimo para a igreja de Filipos, dizendo: alegrem-se no Senhor. E essa palavra falou ao meu coração, o Senhor ministrou ao meu coração a semana inteira sobre a alegria, porque é tempo de celebrar. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, a alegria do Senhor, ela tem que ser pauta no nosso dia, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor, fruto do Espírito Santo de Deus, é aquilo que nos fortalece. E eu quero nessa hora desejar que sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a sua casa nessa hora, a alegria do Senhor venha inundar, que o seu coração esteja alegre no Senhor, e mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, que a gente possa nessa hora dedicar um tempo de celebração, de alegria, de adoração ao nosso Rei, porque Ele é bom e é Ele que tem nos fortalecido. Amém? Eu quero começar nesse tempo orando também com você, louvando e glorificando o nome de Deus, agradecendo, ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui, mas também quero orar nessa hora, agradecendo a Deus pelas pessoas que aniversariaram essa semana, Nós tivemos aí pessoas aniversariando essa semana, celebrando a vida, então nós vamos agradecer a Deus por isso também. Se você tem seu dízimo, sua oferta nesse momento aí com você, vamos apresentar ao Senhor, vamos consagrar também ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, E o mínimo que nós podemos fazer é responder ao Deus fiel com fidelidade também. Vamos orar nessa hora? Te convido a participar dessa oração comigo. Senhor, nós somos gratas e gratos. O nosso coração nessa noite, ele transborda de alegria, porque o Senhor tem nos dado vida, porque o Senhor tem nos dado ânimo. Obrigada, Senhor. Neste tempo, Deus, de celebração, nós queremos te agradecer pelos 11 anos de missão da Igreja Metodista Ubás, agradecer por todas as pessoas, ó Deus, que construíram essa história e pelas pessoas que estão aqui, permanentes, Deus, continuando, concluindo a história do Senhor, a missão do Senhor neste lugar. Eu quero te glorificar, ó Pai, por esta oportunidade de culto que nós estamos tendo. Que nesta noite, Senhor, nós possamos celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor com o nosso coração alegre, satisfeito em Ti. Que neste momento, Deus, também o Senhor possa estar abençoando a vida das nossas irmãs e dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida durante a semana. Que o poder do Senhor, a graça do Senhor venha a ser revelada a estas pessoas e que os nossos irmãos, as nossas irmãs venham viver e experimentar, ó Deus, dos Teus propósitos. Senhor amado, também queremos nessa hora te agradecer e consagrar a Ti ofertas e dízimos. Quero te glorificar, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que têm sido fiéis. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que nesta hora as janelas dos céus venham ser abertas e, ó Deus, bênçãos sem medidas venham ser derramadas sobre a vida do seu povo. Que ofertas e dízimos sejam consagrados ao Senhor e devolvidos para Ti, na certeza, Deus, de que tudo que nós temos vem das Tuas mãos e para as Tuas mãos nós devolvemos
parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, honra e glória pertence a Ti. Nessa hora, Deus, nós não precisamos louvar pessoas, precisamos louvar o Senhor, porque até mesmo, ó Deus, as obras das mãos de irmãos e irmãs realizados neste lugar, ó Deus, foi por causa de Ti. Sabe por quê? Porque nada tem a ver conosco, Senhor. Tudo tem a ver contigo. Não tem nada a ver com a gente, tudo tem a ver contigo. E estamos verdadeiramente, Senhor, satisfeitos, felizes, gratas e gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Deus, que alegria que nessa hora inunda o meu coração. Vem inundar também o coração dos teus filhos e filhas que estão conectados conosco, Pai. E todos aqueles e aquelas que nessa hora estão aqui em unidade, em comunhão, venham receber desta alegria, desta vida e do transbordar do teu Espírito. Fala conosco, que os teus louvores, ó Pai, ministrem ao nosso coração, mas acima de tudo, venham, ó Deus, subir, ó Deus, com aroma suave em suas narinas, que o Senhor venha receber este culto prestado por nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor e hoje nós teremos algumas questões aqui muito especiais. Fica ligadinho, não saia dessa transmissão, porque Deus ainda vai fazer coisas grandes no nosso meio. Teremos também a palavra do nosso bispo, então permaneça conosco aqui, celebrando esse jubileu de aço, 11 anos de missão da Igreja Metodista em Ubás. Deus.
seu pastoreio. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que Deus possa abençoar você aí onde você está. E que assim como nós cantamos já, que se ergam-se, que nós erguemos as nossas mãos, abrimos as portas do nosso coração. E o Senhor entrou nessa hora da nossa vida, entrou na sua casa, entrou no meio de nós nessa hora. E nós podemos experimentar nesse momento da grandeza e da glória do Senhor. Que o Senhor manifeste o poder dele na nossa vida e sejamos cheios da presença de Deus. Aleluia. Teu poder.
te exalta, Senhor, te glorifica, Senhor. Nos incendeia, Senhor, nos incendeia, Senhor. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que se abra o céu sobre nós nessa hora, Senhor, e seja derramado sobre a nossa vida, Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Meu irmão, minha irmã, aonde o Senhor se manifesta, tudo se transforma. E nessa hora nós cremos que o Espírito do Senhor está aqui, e evidências surgirão pela manifestação da glória do Senhor. Por isso você pode nessa hora receber da presença do Pai, do nosso Pai, que nos cura, que nos transforma, que nos modifica, que nos abençoa, que nos enche do poder dele. Que louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. A atmosfera, Deus. A atmosfera já mudou. E o Espírito está aqui. As evidências
presença de Deus, irmãos e irmãs. E Jesus, ele cheio do poder do Senhor, ele traz para nós a lembrança de que nós, como filhos e filhas do Senhor, estamos aqui para proclamar a libertação aos cativos, libertar aqueles que estão oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chama como igreja, como filhos e filhas, assim como foi com Jesus, para sermos cheios e cheios da presença dEle. Não apenas para que essa presença fique em nós, mas para que nós tenhamos um ministério profético nessa terra. Por isso, nessa hora, nessa canção, nós clamamos: flua, Senhor, nesse lugar, transborda o teu amor, nos enche do teu poder, inunda a terra, que você sinta aí onde você está a presença do Senhor, te enchendo, te preenchendo, te movendo no poder de Deus, para você viver o ministério profético que o Senhor tem na sua vida. Cante conosco. Espírito de Deus, vem sobre nós te desejamos. A paz, irmãos, estamos aqui reunidos em família para parabenizar a nossa comunidade de fé, a Igreja Metodista em Ubás, pelos seus 11 anos e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fizeram e fazem parte dessa história. Aê! Pastora e pastor, estou muito feliz do aniversário da Igreja Metodista, que sempre acolheu a gente com muita fé, ensino da igreja, oração, e sempre protegendo a gente na alegria, na tristeza, é que a gente encontra muita fé e muito carinho. Então, Senhor, abençoa os pais. Abençoa, minha filha, essa igreja. Meus parabéns para você e para nós todos. Saúde, amor e paz. Abençoa, Jesus, que acompanhe. Tudo de bom para nós. No coração a Deus. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor.
Hoje eu venho falar um pouco aqui o que é fazer parte da família metodista. Eu só tenho muito a agradecer a Deus, porque no dia 11 de julho eu completei 10 anos de metodista. E há 4 anos o meu marido se converteu e todos nós somos batizados e fazemos parte dessa família. Muito obrigado primeiramente a Deus e aos meus pastores pelo seu cuidado, sua atenção, e amo fazer parte dessa família. Deus tem realizado maravilhas desde que nós estamos na igreja, e agradecer aos meus pastores pelo seu carinho e atenção. Parabéns, metodista, 11 anos, e eu faço parte dessa história. Diferente dos outros dias de celebração que nós trazemos aqui, às vezes algum anúncio, alguma palavra, eu também quero me juntar à minha irmã Claudinha, a família do meu irmão Eliseu, da minha irmã Aline e também a dona Glorinha e o seu Manuel, para trazer aqui uma palavra de parabenização para a Igreja Metodista em Ubás. Então, como pastora dessa igreja, que eu me sinto muito honrada por servir ao Senhor, junto com esta família de fé. Eu quero aqui também desejar muitas alegrias e muito mover de Deus, muito agir de Deus, poder de Deus e sobrenatural sobre a Igreja Metodista em Ubás. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte desta família de fé, o quanto que eu amo a sua vida e oro por você para que a gente possa crescer juntos e juntas aí nos caminhos do Senhor, nos caminhos da missão. E nesse tempo de 11 anos de celebração, eu quero deixar uma palavra profética sobre a Igreja Metodista em Ubás a partir do significado de 11 anos de jubileu, Quando nós completamos 11 anos de jubileu ou de bodas, geralmente é dito que é feito um jubileu de aço. Por isso que nós estamos até usando aí as nossas artes assim mais pro cinza, só para a gente fazer alusão ao jubileu de aço. E eu quero destacar 2 qualidades do aço. A primeira é a durabilidade. E a segunda qualidade do aço é o fato do aço conseguir ser maleável, moldável, quando é submetido a altas temperaturas. E o que eu quero nessa hora declarar, a partir de palavras proféticas sobre a Igreja Metodista de Ubás, é que será uma igreja forte, uma igreja tal como o aço ele tem durabilidade, que a missão do Senhor neste lugar tenha também durabilidade. Da mesma forma que o aço ele consegue ter a sua longa vida sem passar pela oxidação, sem passar pelos problemas que o ferro, por exemplo, passa. O ferro ele é mais sensível no que diz respeito à durabilidade. Da mesma maneira, as portas do inferno, elas não resistirão contra a Igreja do Senhor que se reúne aqui na comunidade de fé metodista Ubás. E da mesma maneira que o aço, uma das qualidades do aço é ser moldável diante de altas temperaturas, é isso que eu quero declarar sobre a vida da Igreja Metodista Ubás, que cada vez que essa igreja passar por alguma dificuldade, cada vez que esta comunidade, que esta família for provada pelo fogo, a única coisa que vai acontecer com ela é ela ser moldada de acordo com a vontade do Senhor. Cada vez que nós formos submetidos a alta temperatura, as pressões, nós seremos moldados e moldadas de acordo com a vontade e com os propósitos eternos do Senhor. Receba essa palavra nessa hora sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, porque a igreja não é só a sua história, a sua tradição, a igreja não é o templo, a igreja é a unidade do corpo de Cristo, que é composto pelos seus membros. Por mim e por você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Parabéns, Igreja Metodista em Ubás. Na semana que vem nós vamos continuar celebrando e agora vamos receber a palavra do
Senhor através da vida do nosso Bispo Emanuel, ou carinhosamente Bispo Mano. Olá, tudo bem? Para nós é um prazer poder estar falando com vocês, os irmãos e irmãs aí da Igreja de Ubás, povo querido. Estivemos aí presencialmente em outra época e agora temos a oportunidade de estar ministrando para vocês através do vídeo, né? O tema de hoje é Nossa Vida com Propósitos, e a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus se dirigindo a Jeremias, o versículo 4, Jeremias fala que veio a palavra do Senhor a ele, e no versículo 5 diz o que Deus falou. E Deus falou com Jeremias: antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci e te consagrei como profeta às nações. Ou seja, a mãe de Jeremias ainda não o conhecia, Jeremias ainda não tinha sido formado, e Deus já estava consagrando Jeremias para ser profeta entre as nações. Ele nem do ventre tinha saído, mas estava sendo formado com um propósito, estava sendo formado com uma tarefa, uma missão, né? O Salmo 139 também fala que antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e a mão dele nos teceu. Ou seja, os nossos pais não podem escolher as características, eles não sabem se somos menino ou menina antes de nascer, mas Deus nos forma de uma maneira especial. Ou seja, você foi formada por Deus por um propósito. Você foi formada por Deus com um destino, com uma destinação. Mas como muitas vezes nós não conhecemos o propósito com o qual fomos formados, né? Alguns de nós só vêm a conhecer a Deus muitos anos depois, alguns até na vida adulta, nós nos dedicamos nessa terra a outras coisas que nós achamos. Nós nos dedicamos nessa terra a outras metas, coisas que muitas vezes o mundo nos diz que vão trazer felicidade, só que nos dedicando, mesmo sendo bem-sucedidos na carreira que nós escolhemos, muitas vezes não nos sentimos inteiramente, plenamente satisfeitos. É normal do ser humano, nós estabelecemos metas para a conquista e quando nós chegamos lá, quando nós alcançamos aquilo que havíamos projetado, depois de um tempo nós nos sentimos insatisfeitos de novo, como se algo nos faltasse. E é normal, né? Nós nunca vamos nos sentir totalmente plenos, satisfeitos, preenchidos, fora daquilo que Deus nos formou para ser, fora da carreira que Deus nos criou para viver, né? Mas para isso, a primeira coisa, para você entender o propósito da sua vida e ter uma vida plena, abundante, como Jesus fala que veio para dar, a primeira coisa que você precisa é conhecer o Pai na intimidade, conhecer o Senhor, não só de entregar a vida, não só superficialmente, eu já conheço Jesus, já conheço Deus, já entreguei minha vida para Ele, mas a gente continua tocando a nossa vida como se não conhecesse. Eu só quero que Deus venha e dê a bênção sobre o meu projeto de vida, sobre o meu planejamento de vida, sem tentar entender se o que eu faço tem a ver com o que Deus planejou para que eu fizesse, né? E muitas vezes, se nós descobrimos que estamos correndo a carreira que Deus não nos formou para correr, né, dá uma mudada, uma ressignificada na nossa vida. Eu já tenho falado isso algumas vezes, a pior coisa que nós podemos fazer na vida é ser bem-sucedidos numa carreira que Deus não nos criou para correr, né? Porque nós, por sermos bem-sucedidos, não temos a coragem de recomeçar e continuamos tocando com aquela insatisfação, né? Sendo que naquilo que Deus nos criou para fazer, nós contribuiríamos de maneira sobrenatural para o reino. Agora, o primeiro desafio é conhecer Deus em profundidade, conhecer o Senhor em profundidade. Nós já sabemos disso, né? A criança vai descobrindo os potenciais. Quando a criança nasce, ela é um ser humano completo, pleno, está ali, toda a potencialidade, mas inata, né? Muitas vezes precisa ser ativada. E a criança vai descobrindo o potencial que tem através dos estímulos que os adultos sabem,
né? O pai e a mãe antenado vão estimulando a criança desde pequena para que ela desenvolva, cresça, né? Possa desenvolver as habilidades, o potencial. E a própria criança, por observação, né? Ela vai vendo as pessoas que interagem com ela e no olhar as pessoas que interagem com ela, ela vai descobrindo que ela tem capacidades que ela não sabia. Capacidade de se comunicar através dos sons vocálicos, sinais verbais, a capacidade de se locomover por conta, não precisa de alguém que a leve no carrinho ou no colo, de um canto para outro, ela consegue se locomover e ela vai descobrindo isso na interação com os pais, na interação com os adultos que cuidam dela. Então você nunca vai descobrir a sua potencialidade total, né? O que você pode fazer na vida cristã sem uma interação profunda com o Pai e com Jesus. O próprio Jesus fala isso. Venha a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senão a gente vai se cansando, a gente vai se desgastando. Tenta aqui, não é bem aquilo, tenta ali, não é bem aquilo, tenta aqui, deu certo, mas não me senti satisfeito. E a Bíblia fala que Jesus nos convida em Mateus 11, vós que estáis cansados, cansadas e sobrecarregados, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para encontrar destino. Você já viu que quando você faz aquilo que você foi formado para fazer, né, por mais que você faça, nós ficamos cansados fisicamente, mas ficamos cheios de alegria, cheios de propósito, cheios de sentido, nos sentimos felizes e parece que nós estamos contribuindo decisivamente para o projeto que Deus nos criou para viver, né? Mas para isso, primeiro desafio, a gente precisa conhecer o Pai em profundidade. A segunda coisa, você precisa conhecer o projeto do Pai. Você precisa conhecer as coisas do Pai, você precisa ouvir dele, né? Tem muita gente tentando descobrir o que Deus quer, né, através de análise profunda, reflexão, estudo. Dessa maneira nós não tocamos Deus. A Bíblia é clara, né? Jesus diz que só conhece o Pai, o Filho ou aquele a quem o Filho revelar, né? Então as coisas de Deus nós só descobrimos por revelação. Se Deus nos fala, se o Espírito nos ensina, nos faz lembrar, se ouvimos de Jesus, aprendemos com Ele, através da análise nós sempre vamos ficar com uma ideia muito menor do que aquela que Deus planejou, do que aquela que Deus programou, né? Através do nosso estudo para tentar entender as coisas de Deus, nós vemos isso claramente no livro do profeta Daniel, quando Daniel tinha algumas visões e ele se dedicava a entender a visão, mas ele só tinha a compreensão da visão quando chegava o anjo, o ser celestial, para explicar para ele o que tinha visto. Até ali ele só ficava angustiado com aquilo que ele tinha visto sem entender. E muitas vezes nós nos conformamos com menos da visão, porque na nossa ansiedade, na nossa correria, não paramos para ouvir a Deus com clareza. Não paramos para entender o que Deus está querendo que a gente faça, o passo a passo, ou queremos um projeto todo, quando muitas vezes Deus nos dá a próxima tarefa, nos dá o próximo passo, né? Eu já tenho falado isso, que se Deus tivesse me revelado o projeto todo da minha vida, eu nunca imaginei, quando comecei a minha carreira cristã lá atrás, que eu seria chamado para ser bispo, mudaria para o Rio de Janeiro, estaria aqui hoje falando para vocês. O meu desejo lá era só conhecer e andar com Deus. Esse era o objetivo da minha vida quando Deus me convidou. E ao longo desses anos de vida cristã, né, ao longo desse tempo de carreira cristã, já são 39 anos de batismo com o Espírito Santo, 41 de membro da Igreja Metodista, e ao longo dessa trajetória, desses anos todos, Deus foi revelando na caminhada o passo a passo, e ainda hoje, durante esse tempo de pandemia em que a gente está em isolamento buscando o Senhor, tem coisas novas que Deus está falando. Então tem muita gente que quer o projeto todo, Deus não vai te dar, que se der o todo você não entende, Ele vai dar o próximo passo. Mas para você saber o próximo passo e se sentindo pleno, plena, se descobrindo, né? Descobrindo por que você foi criado, você tem que parar para ouvir Deus. Como eu conheço pessoas que antes, no início da caminhada, achavam que não tinham jeito para algumas coisas, né? Uma delas, minha esposa, a Cláudia. Cláudia cansou de falar, eu não tenho jeito para ser pastor, eu não tenho jeito para isso, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso,
né? E a gente teve que ir com muito jeito, muito amor, motivando ela, estimulando ela a dar os passos. E hoje é uma pregadora de mão cheia, uma pastora de mão cheia. Foi descobrindo, mas no início resistia, né? Resistia, porque por viver longe do Pai do Céu, muitas vezes não se achava capaz e se organizou na vida para fazer outras coisas. Nessa interação com Deus de maneira mais profunda na vida cristã, foi arriscando e foi se descobrindo, e hoje se sente realizado. E eu quero desafiar você, às vezes você está numa carreira totalmente diferente, até faz isso bem, é um bom profissional, ou uma boa pessoa, uma boa mãe, né? Um bom vizinho, um bom pai, né? Um bom irmão, né? Eu não sei, você pode até desempenhar bem, mas não se sente plenamente satisfeito, porque configurou a sua vida numa carreira que você não descobre, né? Jeremias, quando Deus fala com ele, que ele consagrou desde o ventre para ser profeta, Jeremias fala que ele não passa de uma criança. Ele também se sente inadequado. E normalmente essa é a primeira reação que nós temos quando descobrimos o porquê Deus nos formou, o para que Deus nos formou, né? Quando você descobre o propósito de Deus para você, muitas vezes a primeira reação é de negação. Não, eu não sirvo para isso, eu não sou capaz, eu não consigo, e é verdade. Por isso que Deus nos dá o Espírito Santo, e Ele conosco nos torna capazes, nos torna capacitados para toda e qualquer boa obra. Então entenda isso, aquilo que Deus te chamou para fazer, para você viver, para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, para que você se sinta bem, né? Para que você experimente a realização, o propósito com o qual você foi criado. E no passo a passo, para aprender, Deus vai estar contigo. O Senhor vai estar ao teu lado, o Espírito Santo vai com você. É só convidar, Espírito Santo, bom dia, vem ser o meu Senhor, vem me guiar, me faz lembrar, me orienta, me capacita. O Espírito Santo é muito educado, se você não fizer o convite, ele não vai se meter, ele vai deixar que você o convide para tomar as rédeas da sua vida. Então, se você quer viver o propósito, entenda isso. Deus te criou com uma finalidade, Deus te criou com um propósito, já te deu habilidades que você desconhece, Ele está ao teu lado, te capacita sobrenaturalmente também. Deus não vai te dar uma unção que te torne independente dEle, muito pelo contrário, Deus quer essa proximidade, Deus quer estar perto de você, Deus quer te encher, né? Quando chegar coisas que te assombram, porque são novidades com as quais você não sabe lidar, Ele vai estar ao teu lado, Ele fala, filho, filha, fica tranquilo, estamos juntos nessa história, né? E Ele te dá o Espírito Santo, que te faz lembrar, te orienta. Se você esquece o roteiro, Ele fala, agora a gente vai fazer aquilo, Ele está junto contigo na empreitada, né? Se a nossa memória falha, a memória do Espírito Santo não falha, mas o Espírito Santo espera você convidar. E uma das coisas que às vezes entristece o Espírito Santo é a nossa independência, a gente tocar a nossa vida depois de ter entregue para o Senhor a nossa maneira, sem pedir que o Espírito Santo venha e tome a rédea, sem pedir que o Espírito Santo venha e assuma. Isso entristece demais, porque ele veio só para isso, para te ajudar. E quando você despreza a ajuda dele, fazendo do seu jeito, isso entristece o Espírito Santo. Então não entristeça mais o Espírito Santo e não se desgaste à toa, né? Não se canse à toa. Viva a vida para a qual você foi criado, assim como Jeremias se sentia inadequado, mas foi um profeta excelente. Profetizou muitos anos, abençoou muita gente, orientou, trouxe direção. Vai acontecer contigo. Se você acreditar, arriscar, dar o passo a passo, vai viver o propósito de Deus e com certeza a tua vida vai ser mais plena. Vai ser mais cheia de sentido, de propósito, vai ter lutas, vai ter desafios, normal, isso é vida, né? Mas você vai se sentir feliz, você vai se sentir plenamente realizado e com a certeza que está vivendo aquilo que foi criada para viver. Querido, Deus nos criou com um propósito e o nosso desejo é que nessa época em que a gente está muitas vezes inseguro, sem entender muita coisa, porque a sociedade está mudando, o mundo está mudando, e às vezes a gente fica tentando entender o que o mundo vai ser depois da pandemia. Não se preocupe com isso, querido. Não gaste seus dias tentando descobrir o que não vai acontecer. Eu digo que esse aí é aquele papo de boteco, aquele papo de padaria, que a gente se reúne no dia seguinte para ficar jogando papo fora sem a pretensão de chegar em definição nenhuma.
Ao invés de perder seus dias, perder seu tempo fazendo isso, tentando entender o que vai ser o mundo pós-pandemia, pare nesses dias para entender o porquê você foi criado. Para que você foi criado, né? E você tem a chance de dar uma reorganizada na sua trajetória, na sua vida. Pare para ouvir Deus, pare para se aproximar dele, para conversar com ele, né? Nesse tempo de tanta indefinição, de tanta insegurança, o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você que ainda não descobriu o propósito da sua vida, e mesmo sendo de Jesus, tendo entregue a vida a Jesus, não se sente totalmente pleno, plena, realizado, realizada, descubra em Deus, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 17, a Bíblia fala que ao que vencer, ele vai dar do maná escondido e vai dar uma pedrinha branca com um nome, um novo nome, que só aquele que recebe é que sabe. E uma vez lendo eu fiquei perguntando para Deus, o que é esse novo nome? Deus falou, o nome significa o propósito com o qual eu criei vocês. Tem um nome que te batizaram nessa terra, mas tem um nome que eu te batizei no céu, quando você foi criado. E esse é o nome que está na pedrinha branca. Eu falei, então eu gostaria de saber para não desperdiçar a minha trajetória na terra. Eu quero saber qual o nome que Deus me deu, né? Humanamente falando, eu tenho um nome poderoso, Deus conosco, Emmanuel. Mas eu queria saber se esse era o nome que Deus havia me dado. E alguém orando por mim, Bispo Carlos Alberto, impôs as mãos sobre a minha vida, orou, e Deus falou para ele o nome que ele tinha me dado. O Bispo Carlos veio falar comigo, falou, Bispo, mano, eu não entendi nada da palavra, Deus me deu uma palavra para entregar para você. Eu falei, pode falar, Bispo. Ele falou, ele me diz qual é o seu verdadeiro nome, o nome que ele te deu. Eu falei, eu entendi, eu vim orando por isso, ele não sabia. Ele falou, Deus me disse que o nome que ele te deu é o nome de batismo. Deus conosco. Você foi criado para revelar a presença dele. Olha que coisa bonita, querido. E hoje a minha alegria é fazer isso. É revelar um pouco mais de Deus para você que nos ouve nessa noite, para aqueles que têm interesse em conhecer mais de Deus. Espero que você, ouvindo essa palavra, se sinta motivado, motivada. Não só pedir que Deus abençoe a sua vida, aquilo que você já projetou, mas descobrir o que Deus planejou para você. Qual o projeto que Ele tem, qual o propósito que Ele tem para a sua vida. E se necessário for, reorganizar totalmente a sua vida para viver aquilo que Deus te criou para viver. E assim, ter uma vida plena e abundante, que é o que Ele planejou. Querido, que Deus te abençoe, querida, que Deus te abençoe. E eu gostaria de orar por você, aqui no fim desse vídeo. Pai amado, nós temos aí os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. O Senhor nos criou como criou Jeremias, como o salmista falou que foi formado. O Senhor nos criou no ventre da nossa mãe, para uma história, para um propósito, para um projeto. E nós reconhecemos que muitas vezes não vivemos aquilo que o Senhor nos criou para viver na plenitude, porque desconhecemos o teu projeto e organizamos a nossa vida para viver o que nós achávamos. Talvez tem muitos dos teus filhos e filhas que estão aqui, já te conhecem, mas não têm se sentido totalmente plenos e satisfeitos, não têm experimentado a vida abundante que o Senhor veio para dar, porque desconhece o teu projeto. Ou talvez tem gente nos ouvindo que não conhece o Senhor. Pai amado, eu peço que nesses dias de isolamento, de pandemia, nesses dias em que a coisa está tão confusa, a gente tentando reorganizar para entender o mundo, o que ele está passando, como ele está se transformando, que o Senhor revele aos teus filhos e filhas que tiverem interesse, aqueles que desejam saber para que foram criados pelo Senhor, desejam saber o propósito com que o Senhor os criou, que nesses dias eles descubram, ouvindo o Senhor, parando para ouvir a tua voz, eles descubram para que foram criados, que eles tenham a coragem, descobrindo, de se necessário for, reestruturar a vida deles para viver aquilo que o Senhor planejou que eles vivessem. E se tem alguém que ainda não conhece o Senhor, que tem nos ouvido aqui, Pai amado, eu peço, se ele ouvindo essa palavra se dispõe, se ela se dispõe a entregar a vida ao Senhor e arriscar te conhecer, que o Senhor se revele de maneira profunda a essas vidas, de maneira que nessa interação com o Senhor eles descubram o propósito das suas vidas. Eu quero abençoar os irmãos e irmãs que nos ouvem, eu faço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos.
seja o nome do nosso Senhor. Eu estou aqui com meu coração realmente feliz. Quem esteve aqui conosco desde o início do culto sabe da minha empolgação, da minha alegria de poder estar aqui nesta noite tão especial, de ter recebido essa palavra tão linda através da vida do nosso bispo, sempre tão desafiadora, né? E também por ter tido essa oportunidade de adorar o Senhor juntamente com a nossa irmã e com os nossos irmãos. Que tempo precioso! Nesse momento nós vamos finalizar o nosso culto e eu quero finalizar orando com você, agradecendo a Deus por esse tempo e também impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Ah, Deus amado, Pai querido, só temos que te dizer gratidão. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso, por podermos celebrar a vida, pela vida, Senhor, das nossas irmãs, dos nossos irmãos, ó Pai, que mandaram esse recado, essas palavras de bênção sobre a nossa comunidade de fé, sobre a Igreja Metodista de Ubás. Obrigada, meu Deus, pela vida do nosso bispo, que o Senhor continue o abençoando. Ó Deus, nós ficamos assim, sem palavras, porque a gente só consegue, Senhor, agora sentir gratidão. A gente só consegue te glorificar. Obrigada pela presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Que o Senhor nos conceda, Deus, uma semana abençoada. Que o Senhor, Deus, esteja ministrando sobre a vida agora dos nossos irmãos e das nossas irmãs, ó Pai. A saúde do Senhor, cura, vida com Deus, experiências com o Senhor, experiências no sobrenatural. Ó Deus, crescimento na Tua palavra, crescimento na fé, em nome de Jesus. Ah, Deus, e nesse tempo que nós nos despedimos aqui neste culto, nós também, Senhor, queremos Te glorificar, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona. Obrigada, Senhor. Despeça-nos debaixo da Tua graça, da Tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber a bênção e nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, nossa vida tem propósitos. Mova-te nos propósitos do Senhor para que você possa viver grandes coisas em Deus. Amém? Vamos então receber a bênção. Que a bênção do Deus Trino, que é revelado no amor do Deus Pai, na graça do Deus Filho e na comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que se reúne na face da terra. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Quarta-feira nós estamos juntos em mais uma quarta profética. Eu te espero para um tempo de oração e um tempo de liberação profética sobre a sua vida. Amém? Até lá e Deus te abençoe. Um beijo grande. A paz.